Durante 4 meses, uma verdadeira expedição de profissionais rodou os 4 cantos do Brasil para coletar dados da pecuária intensiva no país. É a Confina Brasil 2025, um trabalho que teve a realização da Scott Consultoria. Vamos saber então o saldo desse trabalho na minha conversa de agora ao vivo com o médico veterinário e coordenador técnico do Confina Brasil, Diego Rossim. Diego, bom dia primeiramente, seja bem-vindo aqui com a gente ao canal AgroMais, tudo bem? Bom dia, Felipe, tudo bem? Bom dia, pessoal, a todos que acompanham a gente aí também. Ô Diego, antes da gente falar um pouquinho sobre o saldo, os resultados, eu queria que você apresentasse um pouquinho sobre essa iniciativa. Tem gente que está nos assistindo que talvez ainda não conheça. O que se pretende com uma expedição como essa? Qual o grande objetivo? Que tipo de levantamento vocês fazem quando vão a campo numa expedição como essa? Felipe, vamos lá então, mas de maneira resumida, né, o Confina Brasil é um projeto aqui da Scott Consultoria, que nasceu em 2020, e na época a ideia nossa era realmente mapear como inteligência de mercado, né, o que estava acontecendo com essa intensificação, né? Então, quando a gente fala de confinamento, semi-confinamento, a gente via que o Brasil ainda engatinhava nessa pecuária mais intensiva, enquanto outros países aí, também grandes players da carne, como Estados Unidos, Austrália, já estavam um pouco na nossa frente, né? E a gente sabia que isso ia acontecer aos poucos também com o Brasil, então a gente saiu Brasil afora para realmente levantar esses dados, quase como se fosse aí um IBGE desse boi confinado. Então entender o que China estava impactando entrando mais forte no mercado, como que estava sendo essa utilização da ferramenta do confinamento, como que estava o consórcio, né, da ferramenta do confinamento junto com a agricultura. A ideia realmente era levantar esses dados. E hoje, além dessa questão todo levantamento de dados para a gente formular o benchmarking que a gente entrega de maneira gratuita no final do ano, a gente tem um propósito também muito consolidado na parte de levar informação para dentro dessas visitas que a gente faz, né? Então a gente roda com vários técnicos, tanto aqui da Scott em relação ao mercado, mas também de outras empresas, para realmente conseguir levar o máximo de informação nas propriedades que a gente visita. Pelo que eu vi, vocês aí fizeram então uma expedição de 4 meses, né? Vocês conseguiram passar por quais regiões, quais estados do Brasil? Conseguiram visitar muitas propriedades? Como foi mais ou menos esse roteiro estabelecido por vocês? Felipe, desde o primeiro ano foram mais de 16 estados visitados, então lá desde 2020, né, e mais de 600 propriedades. Esse ano em específico nós visitamos em torno de 130 propriedades em 12 estados, então realmente é uma pesquisa aí com abrangência nacional, né? A gente começou ela em junho e a gente passou ali por São Paulo, Minas, Goiás, Bahia, Tocantins, Pará, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, realmente, isso foi os lugares que a gente visitou e além dessa parte da pesquisa em loco, a gente também executa ela por meio de ligações feitas aqui pelo pessoal do escritório, onde a gente consegue também mapear estados que a gente acabou não visitando esse ano, né? Porque como são 4 meses, acaba que a gente não consegue passar por todos os estados, mas a ideia é sempre ter o máximo de número de estados presentes dentro da pesquisa. E quando vocês vão a campo, vocês vão aí em propriedades previamente cadastradas? São propriedades de grande produção? Enfim, como vocês fazem aí a escolha dessas propriedades que vocês vão visitar? A ideia do projeto realmente é visitar desde o pequeno produtor até os maiores produtores do Brasil hoje, né? Então a gente visita desde propriedades ali que tem 100 animais confinados até propriedades aí que chegam a capacidade estática de 70, 75 mil animais confinados. Então é uma abrangência bem grande mesmo do projeto, que a ideia é a gente realmente entender essa intensificação e entender as dores de quem está trabalhando com ela, né? Então desde quem é pequeno e tem dificuldades até os grandes e quais são as dificuldades dessas pessoas e contribuir, levar informação, né? A ideia é que a gente consiga chegar em uma fazenda, aprender com esses produtores, deixar um pouco do que a gente viu de melhor Brasil afora e ir seguindo, né? Esse hoje é o maior propósito do projeto, é realmente essa troca de informação, né? Eu sei que vocês estão preparando aí, né, reunindo os dados tal, para fazer uma divulgação em breve, digamos assim, com todos os dados de uma maneira oficial, mas eu quero aproveitar a sua participação para você adiantar então um pouquinho para a gente do saldo da viagem, dessa edição da expedição, que você consegue destacar para a gente que vocês vão divulgar aí muito em breve. Tá, realmente assim, as análises, a gente chegou semana passada agora de viagem, né? Então a gente está começando as análises, a gente vai divulgar esse benchmarking aí nos meses que virão e com certeza a gente pode marcar um bate-papo com os dados consolidados, mas já adiantando algumas coisas assim, né? A gente tem uma análise prévia, até trouxe uma colinha aqui,
da Scott Consultoria, que esse ano vão ser confinadas no Brasil em torno de 8.250.000 cabeças aí. Isso é um aumento de 12% em relação ao ano passado, então realmente um ano que o pessoal entrou forte aí no confinamento. Hoje o confinamento aí gira em torno de uma participação na base de 22%, e é um aumento expressivo do ano passado. É claro, isso aqui, igual eu falei, não é consolidado, né? Pode ser que até o final do ano se altere um pouquinho, a gente ainda está em setembro, né? Mas o Confina Brasil, a gente visitou propriedades que ano passado confinaram em torno de 2.340.000 cabeças. E esse ano estavam projetando esses mesmos confinamentos confinarem 2.713.000 cabeças. Então, assim, é um número bem expressivo. Dentro desses confinamentos que nós visitamos, eles tiveram um aumento aí de 15%, então até um pouquinho maior do que a média do que o Brasil como um todo aumentou. Então, é uma rodada assim, bem expressiva, onde a gente consegue realmente passar aí por um pouco mais de 30% do rebanho confinado no Brasil, onde a gente consegue ter uma estatística bem legal e a gente consegue entender a tendência, né? Quando a gente olha para trás, como essa já é a 6ª edição do projeto, a gente consegue entender como o Brasil veio evoluindo com essa ferramenta, né? Isso só falando de engorda e terminação, tá? A gente sabe hoje que a ferramenta do confinamento ela é usada para diversas outras atividades, né? Então, a gente vê muito hoje também a utilização de sequestro e resgate de bezerros, a gente vê muita utilização de preparo de fêmea para entrada em reprodução. Então, esses dados que eu coloquei aqui, a gente está considerando só engorda e terminação, né? Só aqueles que realmente foram para abate. Muito bacana. Além da expedição, assim, numa análise geral, você consegue perceber que o Brasil hoje, que nós, né, a nossa pecuária está vivendo um momento de valorização? Os pecuaristas, quando vocês vão a campo, conseguem dar esse feedback para vocês, esse sentimento de que o momento agora, de fato, é de valorização? A gente passou por tantos momentos de desafio aí, né, na pecuária, mas a pecuária de corte hoje, ela está num momento, de fato, de valorização? Com certeza, né? A gente está mexendo com commodity, né? É cíclico, mas quando a gente saiu lá em junho já dava para acompanhar bastante esse senso de otimismo do pecuarista, né? Então, no sentido de, agora estamos indo para o mercado com tendência de alta. A gente viu alguns meses atrás também uma queda bem expressiva da parte de insumos, né? A gente já vinha com uma reposição descontada. Então, quando a gente fala de confinadores, quando a gente saiu lá junho, julho, agosto, dava para ver muito esse senso de otimismo, e até por conta dos dados mesmo aqui, né? A gente via muitos confinamentos, a maior parte deles aumentando o número de animais confinados. Então, era muito comum a gente chegar em confinamentos aí que a pessoa estava ali aumentando em 10%, 20% a produção que esse confinamento conseguia ter. Então, isso se expressa pelos dados, né? Não é nem um sentimento, né? Realmente aconteceu. É claro, teve episódios aí no meio do caminho, eu estava até acompanhando aqui, né? A gente viu a questão das taxações, né? A gente viu muita gente preocupada ali no momento das taxações, porque toda notícia tem um impacto real, um impacto especulativo, e acaba com o impacto especulativo ali da notícia agrediu bastante assim, né? Até as cotações da arroba caíram e tudo mais, mas você vê que já é algo que passou, né? O pecuarista já voltou a esse otimismo, porque no fim do dia o que importa para ele é rentabilidade, e muitos lugares que a gente passou estavam conseguindo uma rentabilidade bem interessante por conta disso que eu falei, né? Eles estavam com um custo de produção baixo, enquanto conseguiam um preço interessante ali na arroba. Então, com a arroba produzida baixa, conseguindo fazer uma margem interessante. Muito bem, olha, eu quero agradecer demais a gentileza de ter conversado com a gente, apresentado um pouquinho aí, né, desse saldo da expedição realizada por vocês. Quero parabenizá-los pelo trabalho realizado, e vocês sabem muito bem, né, a Scott muito parceira nossa, então muito em breve a gente volta para conversar, quando tiver todos os dados aí consolidados, digamos assim, a gente volta e destrincha um pouquinho mais sobre esse assunto, com certeza. Muito obrigado mais uma vez, viu? Nada, Felipe, com certeza a gente agradece demais o convite, tanto dessa vez, e a gente fica à disposição também para próximas oportunidades aí, podermos bater um papo já com os dados consolidados. Nada, valeu, obrigado.